Daremos início agora ao painel intitulado A Importância da Construção Naval no Encadeamento Produtivo Regional, Potencialidades de Rio Grande e Região. Convidamos para mediar o painel o deputado federal e presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Indústria Naval, Alexandre Lindemeyer. Convidamos para compor o painel o senhor Jones Soares, diretor de Transporte Marítimo da Transpetro. Senhor João Azeredo, vice-presidente do Sinaval e presidente da ABEMAR. E o presidente do APL Marítimo RS e diretor operacional da Ecovix Construções Oceânicas, Ricardo Ávila. E de imediato, passamos a palavra, então, ao mediador, deputado federal Alexandre Lindemeyer. Inicialmente, um bom dia para todos e todas. Antes de mais nada, eu queria, mais uma vez, aproveitar a oportunidade para saudar e parabenizar todos os organizadores deste terceiro fórum, né? Por tudo aquilo que já se apresentou aqui, pelas propostas que nós temos em termos de temas apresentados para este dia e também para o dia de amanhã. Eu quero, antes de mais nada, fazer uma breve fala sobre as pessoas que estarão conosco agora pela manhã, fazendo uma apresentação do Ricardo, por mais que muitos já o conheçam. O Ricardo é diretor operacional da Ecovix, engenheiro mecânico formado pela Universidade Federal de Rio Grande e também presidente do Arranjo Produtivo Local, né? Há mais de 10 anos com gestão em processos de equipe na indústria naval. Também o João Azeredo, vice-presidente do Sinaval, presidente da ABEMAR, Associação Brasileira das Empresas de Economia do Mar, formado em Administração de Empresas pela Universidade Cândido Mendes e especialista pela Fundação Getúlio Vargas em Gestão de Negócios de Petróleo e Gás. Atua há mais de 10 anos no setor de óleo e gás. Também vinculado hoje ao Sinaval, como já mencionei. O Jones Soares, uma satisfação tê-los aqui. Jones Soares, bacharel em Ciências Náuticas pelo Centro de Instrução Almirante Braz Aguiar e mestre em Gestão de Serviços pelo Instituto Universitário de Lisboa. Possui MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. Entre outras informações que eu poderia prestar aqui, mas eu vou diretamente, então, à nossa proposta do nosso painel. Nós trazemos aqui hoje o tema setor da indústria naval, as suas perspectivas, possibilidades, e, diante disso, nós preparamos alguns questionamentos para a abertura deste painel, desse debate, aproveitando a expertise, a experiência de vida, de conhecimento que cada um dos senhores tem em relação ao tema. E o primeiro questionamento que a gente traz neste painel é a indústria naval. A indústria naval, frequentemente citada como um vetor de desenvolvimento econômico e tecnológico. Aí fica um questionamento. Na visão dos senhores, por que a construção naval deve ser tratada como uma política de Estado e não apenas uma política de governo? Então, eu queria, de imediato, convidar o Jones a fazer sua manifestação e, na sequência, depois, vamos para o Ricardo, depois para o João. Pode ser? Então, Jones, estás com a palavra. Bom dia a todas e a todos. Inicialmente, gostaria de agradecer aos nossos organizadores por esse brilhante evento. Eu posso fazer uso de uma apresentação aqui, meu mediador? É possível. Possível. Só que eu acho importante, pessoal, vou ficar de pé,
Tá bom, Alexandre? Rapidinho. Falar um pouco a respeito desse tema, e que eu acho que ele norteia, pessoal, norteia muito o início desse processo e fundamenta tudo aquilo que nós estamos falando aqui nesse brilhante seminário. Porque o início de tudo, quando nós falamos sobre a importância da construção naval, o que está no fundamento disso, a orientação maior, ela precisa vir, pessoal, de um norte. Nós, marinheiros, né, Almirante, sabemos que precisamos de um norte. Sem um norte, sem saber aonde ir, nós não vamos chegar a lugar nenhum. E o nosso país, ele precisa, com certeza, ter o seu norte definido de maneira clara, através de o que eu vou chamar aqui, pessoal, eu tenho falado isso em alguns fóruns, de uma grande estratégia brasileira. Uma grande estratégia que é saber aonde nós queremos chegar, que é converter o nosso potencial, sempre falado que o Brasil é o país do futuro, mas está na hora da gente ser o país do presente. Converter esse potencial em poder real e projetar o nosso desenvolvimento em todos os campos do poder nacional. Eu recomendo muito a leitura desse paper aí do professor Sandoval Góes, da Escola Superior de Guerra, que fala a respeito dessa grande estratégia. Porque o que interessa para nós, pessoal, é que o Brasil, esse mapa do IBGE, ele fala sobre isso, o Brasil tem que estar no centro das nossas escolhas. Aí, verdadeiramente, o nosso interesse nacional vai ser, com certeza, atendido. E é o que os países do mundo, os grandes países do mundo, têm. Uma grande estratégia. E essa grande estratégia, ela independe se é, por exemplo, nos Estados Unidos, se é democrata, se é americano. Aliás, Alexandre, o que está sendo feito lá nos Estados Unidos é justamente a questão da indústria naval. A indústria naval colocada no centro dos debates e como ela é estratégica para o país, né? Porque não é à toa que eu vou falar dois países com ideologias opostas. Um é os Estados Unidos, a meca do liberalismo mundial, né? Que tem na sua cabotagem o chamado Jones Act. Não é à toa que existe isso. Olha quanto o Jones Act gera para a economia americana na sua cabotagem. Olha quanto essa política de Estado, que tem 100 anos, ela gera na sua economia. Agora, o outro país, no campo ideológico oposto, China, também com uma grande estratégia colocada, e olha quanto a economia azul, que nós estamos aqui discutindo em Rio Grande, que é um símbolo dessa economia azul, gera na economia chinesa, em 2022, foi 1,31 trilhão de ienes, 1,31 trilhão de dólares na economia chinesa. Não é à toa que a economia do mar ela é desenvolvida na maioria desses países, porque ela atende o interesse nacional. E, aliás, o Brasil tem uma grande estratégia, pessoal. Podem achar que não é boa, pode não achar, mas o combinado não sai caro. O pacto que foi feito em 88 já define os objetivos fundamentais do Estado brasileiro, que estão aqui listados no artigo 3º, incisos 1º a 4º da Constituição Federal. Estão aqui. Erradicar a pobreza e marginalização, reduzir desigualdade regional e social, promover o bem-estar de todos. Essa é a grande estratégia brasileira que precisa entrar com, por exemplo, coisas como nossa indústria naval. Porque para você fazer a grande estratégia, aí é o ponto que eu ligo com a indústria naval aqui de Rio Grande. A indústria naval é núcleo estratégico. Os países que eu mostrei aqui, independente da ideologia, eles protegem o seu núcleo estratégico. Eles não destroem, Alexandre, o seu núcleo estratégico, que foi o que a gente viu em tempos passados. Eles protegem a sua grande estratégia. Olha aqui a grande estratégia brasileira aqui. Quais são os núcleos dessa grande estratégia? As nossas grandes indústrias. Indústria naval é núcleo estratégico de um país, especialmente com as características do Brasil, pessoal. Especialmente voltado para o mar, com um grande potencial. E isso já aconteceu. Estudo da FGV mostra claramente a cada R$1 bilhão de investimento, quanto se contribui para o PIB,
quanto se contribui para emprego, quanto se contribui para a economia. E isso já aconteceu. Tempos recentes, quando nós tivemos política de Estado para a indústria naval, nosso programa de construção, 26 navios construídos aqui no Brasil, Ricardo, aqui no Brasil, em estaleiro nacional. Eu desafio qualquer um aqui e no exterior a comparar os nossos navios construídos aqui no Brasil, com qualidade, a comparar com qualquer estaleiro nacional. Estão aí e navegam em 50 países pelo mundo, carregando os nossos terminais e exportando ou importando o nosso petróleo. 26 navios construídos aqui no Brasil, que geraram emprego e renda de diversas maneiras, porque esse também é um ponto importante. Qual foi o período da economia brasileira que nós mais crescemos, pessoal? Quando a gente tinha indústria sem sotaque. É isso. Quando o Brasil decidiu incentivar a sua indústria, olha aqui, ó, foi quando ele mais cresceu. E nos 40 anos que nós decidimos atender interesses e ter sotaques estrangeiros, sabe o que aconteceu com a economia nacional? Cresceu pouquíssimo. Não é à toa que o mundo inteiro está fazendo essa decisão agora. Não é à toa. Precisamos agora conversar de uma maneira clara, debater de uma maneira equilibrada. Será que essa decisão foi a melhor para o Brasil? Eu, humildemente, João, digo que não foi. Não foi. A indústria é o miolo da economia. A indústria é o miolo da economia. A indústria naval é o miolo, está no centro de tudo. Quando a gente começou a pensar com um sotaque, nós paramos de crescer. Aí vocês vêm falar sobre política industrial, que é o que o Alexandre perguntou. Política de Estado. Ah, mas isso é coisa de país em desenvolvimento? Não, está aqui, ó. Estudo do FMI, realizado em 2023, sabem quais são os principais países que praticam política industrial? Países da OCDE. E ficam dizendo para a gente que não é para a gente praticar política industrial. Olha aqui quem mais pratica política industrial. 12 tri de dólar de investimento em política industrial. E aqui a gente fica com vergonha de ter política industrial? Não, pelo contrário, nós apostamos nela, porque a gente sabe que isso é importante. Né, pessoal? Por último, aliás, quando se cria uma política industrial, se tem uma legislação que atende o interesse nacional. Aqui a gente fica criando legislação que é contra o interesse nacional. Se fez uma legislação chamada BR do Mar, que ao invés de incentivar a proteção, ao invés de incentivar a produção nacional, ela acaba com a indústria nacional. Alguns estudiosos chamam isso de lawfare, mas isso é tema para outro debate. Né? E por último, ligando ainda, indústria naval, Rio Grande, Brasil, navios para transportar isso, eu gostaria só de citar um número rápido. Eu sei que vai ser tema do painel do doutor Ivan, mas só para ir aquecendo a máquina, como a gente chama no navio. Indústria do petróleo, quando ela já rende aqui para o nosso país. Olha aqui, pessoal, 17% do PIB nacional é da indústria do petróleo. Ordem de 180 bilhões de dólares entre 2022 e 2031. Nós vamos abrir mão disso? Lógico, tratando com toda a prevenção, com toda a segurança. Né? Será que a gente vai abrir mão disso para a nossa economia? Será que o Brasil merece isso? E eu vou dar o exemplo aqui da economia americana, para encerrar. Shale gas, xisto, nos últimos 10 anos, quanto injetou na economia americana? Olha aqui, ó. Injetou na economia americana 1,6 trilhão de dólares. Na economia americana, criou mais de 2,8 milhões de empregos. E aí a gente fica discutindo se vai ter margem equatorial. Com todo respeito, se vai ter, eu prefiro chamar até de bacia do Rio Grande. Eu sei que é a bacia de Pelotas, mas é aqui em Rio Grande. Será que a gente não vai ter o direito de ter isso injetado na nossa economia? Será que o Brasil não merece? Lógico, com toda a prevenção, com todo o respeito ao meio ambiente, com tudo aquilo que a Petrobras já pratica há anos. Por exemplo, lá no norte, exploramos petróleo há 30 anos, lá em Urucu. Quantos de vocês ouviram falar de algum acidente de poluição lá no norte? Nunca. Será que essa expertise não nos dá direito nem de explorar aqui,
na bacia de Pelotas, bacia do Rio Grande, ou lá, olha o que acontece, ó, a nossa reserva já está terminando. Segurança energética do país tem que entrar na conversa. E o óleo brasileiro, ele tem uma das menores pegadas de carbono do mundo. Se eu for substituir o óleo brasileiro produzido aqui por outro óleo, vai aumentar a emissão, certo, pessoal? Vai aumentar a emissão, né? É o que a gente está vendo aqui, é o que a bacia do Rio Grande vai proporcionar aqui, uma revolução na economia nacional e vai ter o dinheiro para pagar a transição energética. Porque, para ser bem pragmático, né, professor? Tem custo para fazer transição energética. Quem mais emitiu já está desenvolvido. E aqui a gente vai abrir mão disso? Acredito que não. Que nós precisamos continuar fazendo isso, porque isso é o que é o mais importante. E a gente precisa dessa política de Estado com um norte, uma grande estratégia brasileira, que inclui a indústria naval como núcleo estratégico. Obrigado. Obrigado, Jones. De imediato, então, convido o Ricardo Ávila a fazer as suas considerações. Bom dia. Bom, depois dessa brilhante palestra, né, do comandante Jones, não resta muito a dizer. Agora, o fato é que a indústria, né, um país sem indústria é um país que não se desenvolve. Isso é fato e a gente não precisa pensar muito, né, para chegar nessa conclusão. Afinal de contas, nós tivemos um exemplo claro aqui na nossa cidade, né? Quanto a gente se desenvolveu de 2007, 2008, ali, quando o Polo Naval chegou aqui, até 2016, né? E depois disso, infelizmente, tivemos aí um hiato enorme, e felizmente agora a gente tem um outro horizonte, e a gente entende que esse horizonte de industrialização não pode parar nesse contrato dos 4 cascos, dos 4 navios que a Ecovix obteve junto à Transpetro. Nós temos outras estratégias, né? Mas faço uma provocação ao deputado Alexandre, que essa política de Estado, deputado, tem que ser construída pelo parlamento. Ela não pode ficar à mercê de cada troca de governo, o governo decidir fazer ou não fazer. O parlamento tem a obrigação de proteger a indústria nacional, e aí falando da indústria naval, né, a indústria nacional precisa ser protegida. A exemplo do Jones Act, que é de 1800 e alguma coisa nos Estados Unidos. E não houve presidente americano que conseguiu mudar isso, entendeu? Porque isso está protegido e porque é o interesse de Estado. Então, respondendo a tua pergunta, é muito importante que isso seja realmente uma política de Estado. A nossa cidade e região é muito dependente da industrialização. Nós temos várias indústrias aqui, não é só a indústria naval. Temos indústria de esmagamento de grãos, temos indústria química, né, temos indústria de processamento de arroz aqui do lado, né? Então, assim, nós somos dependentes da indústria, o país é dependente da indústria. E proteger a indústria naval é uma obrigação nacional, não é para gerar emprego só para Rio Grande, e só para Angra dos Reis, só para o estaleiro lá no Recife, é uma obrigação nacional. Isso gera receita, isso gera emprego, e para cada emprego não gerado, gente, ou, aliás, para cada emprego que volta a ser gerado depois de um tempo sem gerar, se gasta 30 mil dólares. Isso é um dado do Banco Mundial. Para cada emprego que eu preciso gerar numa indústria de transformação, eu tiro 30 mil dólares. Esses 30 mil dólares saem de onde? Sai do investimento que não está sendo feito em saúde, em segurança, em educação. Então, é muito mais fácil manter do que terminar e recomeçar. Então, Alexandre, deixa a minha provocação aqui, que o parlamento tem essa discussão importante, isso sim é urgente. A gente está vendo outras pautas urgentes, entre aspas, entrando na discussão do parlamento. Então, eu faço essa provocação aí como representante do Estado, né, que tem defendido a indústria naval tão brilhantemente, deixa essa provocação. O parlamento tem que blindar a indústria nacional, seja ela de naval, seja ela de outro ramo. Obrigado, Ricardo. Então, de imediato, para o João, para as suas considerações. Bom, deputado, bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de dizer que falar depois do comandante Jones e do Ricardo é bem desafiador, né? Depois da aula que o Jones deu aqui para a gente, é mais difícil ainda. Mas, primeiramente, eu gostaria de agradecer aqui toda a organização do fórum, o pessoal do Portos RS,
a CDL, que está sendo uma grande parceira da ABEMAR aqui no Rio Grande, né, o trabalho exemplar aí que o Luciano tem feito aqui pela ABEMAR aqui em Rio Grande tem nos dado muito orgulho, né, muito alinhado com os objetivos estratégicos da ABEMAR, e é com muita satisfação que a gente está aqui, né, participando desse evento, podendo contribuir um pouco, né, para as pautas desse grande evento. Eu que comecei minha empreitada na indústria naval aqui, vindo como a primeira cidade, assim que eu entrei na indústria naval para Rio Grande, acompanhei, né, a cidade de Rio Grande no seu crescimento da indústria naval e também, né, tive aí, né, participando ou presente no momento também que a indústria naval caiu e sentindo na pele, né, os impactos que ela gerou aqui no município e para todo o Brasil. E aí, deputado, o que eu queria trazer, um pouco diferente do que o Jones trouxe, né, é sobre a questão da importância de ter uma política de Estado para a construção naval, né, uma palavra acho que responde tudo e depois eu vou detalhar: soberania. Né? Se olharmos hoje, 90% do petróleo brasileiro é retirado dos oceanos, dos nossos oceanos. 95%, né, todo o comércio internacional brasileiro é feito através dos nossos portos. Né? Se a gente olhar aqui na balança comercial brasileira, os principais produtos que a gente exporta são petróleo, em segundo lugar, as commodities agrícolas. E como é que a gente transporta esses petróleos e essas commodities? Basicamente com navio estrangeiro, navio de bandeira estrangeira. Está certo, comandante? Então, por que os países no mundo todo fortalecem a indústria naval? Porque é uma indústria que garante a soberania. Por isso que quando a indústria naval no mundo passa por momentos de vale, os governos colocam dinheiro contratando de seus estaleiros. A Coreia fez assim, construindo mais de 200 navios. O Reino Unido, né, a Grã-Bretanha, colocou mais de 2 bilhões de libras fortalecendo a indústria naval. O Trump entrou agora, a primeira ação que ele teve foi fortalecer a indústria naval americana. Porque quando a gente fala de indústria naval, a gente não fala só de cabotagem, a gente fala de navios militares, a gente fala de plataformas, embarcações de apoio. Né? Isso olhando para o cenário estratégico. E o poder do encadeamento produtivo que tem uma indústria naval, de geração de valor, tecnologia para um país, né, ela é muito importante. Então, ter uma indústria naval forte, né, resguarda a nossa soberania, resguarda, né, desenvolve a tecnologia do nosso país. Nós tivemos lá 2 anos atrás na Coreia, visitando, né, os estaleiros coreanos, e um dos estaleiros que a gente visitou, né, o vice-presidente falou para a gente, falou assim: há 10 anos eu não dou lucro no estaleiro, há 10 anos eu opero com o estaleiro no prejuízo. Mas eu tenho o compromisso de empregar direto 30 mil empregos aqui nesse estaleiro. 30 mil empregos. E como que você faz isso? Suporte governamental, subsídio cruzados. Então, gente, construção naval não é questão de preço, é questão de soberania. A gente precisa ter essa visão da importância da indústria naval para o nosso país. Num cenário geopolítico cada vez mais intenso, cada vez mais crítico, né, a gente ter navios próprios, ter uma indústria forte, que possa construir meios para a gente possa escoar nossa produção, possa garantir nossa segurança energética, é fundamental. Então, a indústria naval, né, ela é importantíssima para o país. A gente está vivendo um momento, né, ainda, né, de paz, um momento ainda de certas incertezas, mas ainda regular. Mas a gente não pode ficar à mercê, né, de outros países. A gente precisa resguardar nossa soberania. Obrigado, João. Queria fazer um outro tipo de questionamento, então. O Brasil, ele tem um grande potencial de demanda com exploração offshore e a movimentação de carga pela cabotagem. Dentro da opinião de vocês, o que falta para que essa demanda seja, de fato, transformada em encomendas para os estaleiros nacionais? Então, eu começaria agora, eu vou começar pelo Ricardo e depois, na sequência, a gente faz uma inversão. Obrigado. Bom, é uma boa provocação, Alexandre. Nós vimos recentemente esse bid que a Transpetro colocou no mercado, né, há muito esperado pelos estaleiros nacionais, e, para surpresa de todos, somente um consórcio foi licitante, que fomos nós e o estaleiro McLaren. E há 15 dias tivemos uma reunião com o Ministério da Indústria, Ciência e Tecnologia, e eles nos questionavam: mas, na opinião de vocês, por que os estaleiros não voltaram a licitar, se era a esperança de todo mundo voltar, né? Tem uma questão importante, que é o acesso ao crédito, né? O acesso ao crédito, numa indústria em que emprega muita mão de obra e o risco da construção é elevado, na visão de quem
fornece o dinheiro, né, ele precisa ser trabalhado. E esse recado nós demos ao Ministério. Olha, se não tiver um acesso facilitado a crédito e a garantias, né, cada contrato ele tem que oferecer garantias para o contratante, por óbvio, a gente não vai conseguir, porque todos os estaleiros nacionais estiveram por um longo período parados. Então é difícil partir do zero e garantir, principalmente para as seguradoras, o mercado de seguro no Brasil está muito avesso ao risco da construção. Isso é uma construção que o Estado brasileiro tem que fazer, e aí, voltando um pouquinho à questão da estratégia, questão da soberania que o João mencionava, isso tem que ser uma política de Estado, né? E a política de Estado, ela abarca não só a construção, não só os estaleiros, mas o ambiente que os estaleiros estão inseridos. E a parte financeira é uma parte importante. E outra questão que é importante, Alexandre, é por que essas encomendas não chegam, às vezes, nos estaleiros nacionais? Primeiro, porque a gente precisa estar preparado, né? E para estar preparado é preciso estar em cruzeiro, né? Em voo de cruzeiro. Ou seja, não dá para arrancar um estaleiro, gente, do zero. Não dá para, obrigado. Não dá para arrancar um estaleiro do zero e produzir 4, 10, 15 navios em 2 anos. Isso é impossível, né? Ah, mas a Samsung faz 52 navios por ano. Faz, há 100 anos. Então é muito mais fácil, né, manter o estaleiro rodando do que voltar e ter esses picos e vales que a gente tem na nossa indústria. Então, são uma série de fatores, Alexandre, respondendo assim. Agora, eu vejo como o fator mais importante é o horizonte de construção. A gente não pode construir ninguém mais no Brasil vai construir estaleiro. Os estaleiros estão aí, o parque industrial está aí. O que a gente precisa é horizonte. Nenhum estaleiro se mobiliza para fazer um projeto só. Essa conta não fecha. E aí, ao não fechar, vem aquela máxima. Ah, é muito mais caro fazer no Brasil. É óbvio, né? É óbvio. Não posso fazer uma mobilização para fazer um projeto de 2 anos. Então, precisa haver encomenda, que agora a gente está vendo, precisa ter um ambiente propício para que o dinheiro gire e precisa ter um preparo que os estaleiros têm a obrigação de ter, que é mão de obra, instalações, infraestrutura, e isso nossos estaleiros têm. Obrigado, Ricardo. Antes de passar para o Jones, o Ricardo, eu resgato na memória uma fala tua no Estaleiro Rio Grande, e aí me corrige se eu estiver errado, foram 3 replicantes que foram construídos. O último, o Ricardo me dizia que tinha sido construído com 50% do tempo que levou para construir o primeiro, ou seja, exato, ganhou, digamos, expertise, ganhou aprendizagem, e ainda na época tu me dizia, agora que nós estamos com a equipe enxuta, ajustada, né, operando a pleno, com as oficinas já todas elas construídas, rompeu o contrato. Então, a fase mais difícil de um voo é quando chegar a 10 mil pés, né? Quando o comandante falou para a gente, tripulação 10 mil pés, faltou combustível. Obrigado, Ricardo. Jones, por gentileza. Realmente, são coisas que, ligando no início desse nosso debate, nós precisamos evitar que aconteça de novo, né? A gente tem que ter continuidade nos processos. Nós precisamos ter uma política de longo prazo. Nós não podemos pensar o Brasil num horizonte de 18 meses. Precisamos pensar o Brasil com 100 anos, com 50 anos para frente, né? O que vai acontecer? Porque, às vezes, usando o ditado popular, ao invés de matar o carrapato, a gente mata o boi. O que deu errado no último ciclo que tem que ser colocado? O que foi colocado de errado, a gente vai consertar. Mas não é por isso que nós vamos deixar de ter indústria no Brasil. O que a maioria dos países do mundo estão fazendo hoje? Os grandes países do mundo estão mostrando a importância da indústria. Estão mostrando porque não se pode ficar excessivamente dependente de um fornecedor externo. O Jones Act é para cabotagem, mas os Estados Unidos já estão se preocupando com longo curso, já estão falando em ampliar o Jones Act para o longo curso, porque a dependência é extrema.
sem falar nas todas as consequências que a gente está dizendo aqui. Então, é muito importante que haja continuidade, que haja um debate que promova o interesse nacional em primeiro lugar. Demanda existe. Demanda o Brasil tem. E os mecanismos para a utilização da demanda estão postos, mas precisam ser utilizados. Fundo de Marinha Mercante, está aí desde 1958, torna o estaleiro brasileiro também competitivo, quando é colocado. O que foi colocado agora, um mecanismo muito interessante, que tem a ver com o que o João falou, como é que os países enxergam isso, depreciação acelerada. Colocado também um mecanismo de equalização de preços. Equalização para que todos os estaleiros nacionais e os concorrentes possam concorrer. Mas isso a gente precisa ter uma continuidade. Porque, pessoal, a demanda do TP25, Ricardo, ela é para, falando agora, ligando num tema da transição energética, a demanda é para o mundo que ainda tem o combustível fóssil. Mas daqui a 50 anos, nós vamos ter um mundo, ou 2050, nós vamos ter um mundo que vai transportar outros tipos de combustível, que vai usar outros tipos de combustível. Então, essa demanda do pós-TP25 é o que vai gerar a continuidade. Navios que vão transportar amônia, navios que vão transportar hidrogênio na forma de amônia, navios que vão transportar biocombustível. Mas quem vai participar da geração de valor dessa demanda? Nós precisamos participar como país também. Obrigado, Jones. João, por gentileza. Deputado, eu vou responder essa pergunta de trás para frente, com a conclusão, porque eu acho que é importante a gente, no ambiente que a gente dá nomes, assim, se a gente tem construção de navios hoje em Rio Grande, se a gente tem construção de navios hoje no Brasil, é porque pessoas e entidades trabalharam forte para reconstruir algo que foi destruído. Então, eu gostaria aqui de agradecer aqui, em nome do senhor, pela Frente Parlamentar de Defesa da Indústria Naval, que foi extremamente importante, né, nessa pauta da indústria naval, Sérgio Bassi e o comandante Jones, porque se não fosse eles em frente à Transpetro, a gente não teria construção de navios no Brasil. Né? Aproveito aqui para homenagear também o Arevaldo Rocha do Sinaval, que se não fosse a gente aumentar, fazer o pedido de aumento do imposto de importação do navio, que era 0 para 35%, né? A gente também não teria esses mecanismos de equalização de preço que a gente tem hoje. Então, assim, se a indústria naval, o governo federal, por estar reativando, Petrobras, tem diversas entidades e agentes que fizeram que a gente tivesse esse início da retomada. Eu vou chamar de início porque a retomada só vai ser plena quando a gente estiver com os estaleiros em plena capacidade, construindo com uma carteira de encomendas perene, né, que todo mundo falou que a gente precisa de perenidade. Mas por que a gente não aproveita a cabotagem hoje? Porque nos últimos 10 anos foram destruídos os mecanismos que a gente tinha para equalização de preços. O primeiro ponto é que o Jones, se ele quiser, assim, eu quero construir navio, né, no Brasil, eu quero um navio com 60% de conteúdo local. Ele não pode fazer isso. A lei proíbe ele, a 13303 proíbe que ele faça política pública, né, dentro de uma empresa estatal, de capital misto. Então, a Transpetro não pode, ela tem que buscar mecanismos de equalização de preço para ter uma concorrência internacional para que o estaleiro brasileiro possa ser competitivo. E aí passa o que o Ricardo falou. Como, se eu quero começar a correr agora, como é que eu vou competir com um cara que já é maratonista, corre lá 42 quilômetros? O cara que entrega lá 40, 50 navios por ano. Como que eu vou competir em termos de preço com esse cara? Então, a gente precisa de mecanismos. O Jones falou Fundo da Marinha Mercante. A gente tinha um mecanismo que era fundamental para os estaleiros brasileiros, que chamava Fundo Garantidor, né, da Construção Naval. Esse fundo foi esvaziado, porque os estaleiros tomaram o calote bilionário da empresa chamada Sete Brasil. Né? Foram 28 bilhões de prejuízo na indústria naval brasileira. Né? Os estaleiros ficaram devedores, esvaziou todo o fundo, que era um instrumento fundamental para a tomada de crédito. Hoje, se o Ricardo quiser pegar um crédito no Fundo da Marinha Mercante, ele tem que dar uma garantia. E, para dar garantia, a situação que o estaleiro tomou esse calote da Sete Brasil e tomou os contratos encerrados com a Petrobras, o BNDES vai pedir uma fiança bancária de 120% do valor do contrato dele. O que essa fiança faz? Inviabiliza a contratação. Então, o que a gente precisa é criar mecanismos. A Lei 363 veio com bastante coisa boa, bastante coisa que vai ajudar muito, dá muita clareza para a nossa indústria. Né?
Mas a gente precisa, né, junto, logicamente, com o governo, o Ricardo falou muito bem, a gente precisa de mecanismos, precisa de instrumentos de política industrial que seja de Estado, não de governo. Então, vamos buscar mecanismos. Só também enfatizar aqui a participação da FUP também, né, nesses trabalhos aqui, né, com o Joaci, o David, também muito próximo, fazendo essa aproximação dos trabalhadores né, com os empresários. Então, acho que a gente fala nos grupos de discussões que isso eu sinto na pele, que eu participei do outro momento de retomada, é que pela primeira vez eu vejo a indústria comunicando e convergindo ideias. E acho que tem tudo para a gente construir, né, esse arcabouço regulatório que vai dar sustentação para que a gente possa ter uma indústria naval perene. E só para o último ponto, deputado, quando a gente fala aqui em ganho de produtividade, a ABEMAR vai lançar um livro que mostra um estudo feito com o Estaleiro Atlântico Sul. A produtividade dele no primeiro navio, o João Cândido, lançado lá, e a produtividade dele no último navio, foi até lá. Quando chegou no último navio, o índice de produtividade do estaleiro estava equiparado ao estaleiro coreano. Então, o que a gente precisa é ter essa previsibilidade nas encomendas, né, e ter uma encomenda perene. Isso vai permitir que os estaleiros avancem em sua produtividade e alcancem ali a famosa competitividade internacional. Obrigado, João. Obrigado. Então, eu passo de imediato um outro questionamento aqui. Como equilibrar na prática a abertura do mercado para embarcações estrangeiras com a necessidade de proteger e fomentar a indústria naval local? Há caminhos possíveis para gerar competitividade sem abrir mão do conteúdo nacional? Até se fez já alguma abordagem sobre esse assunto há pouco, mas eu queria colocar esse questionamento, começando aqui pelo Jones, então. Olha, eu acredito que com um debate equilibrado e sério, algumas coisas já foram citadas aqui, nós conseguimos reconstruir o círculo virtuoso. O círculo virtuoso que atenda ao interesse nacional, o círculo virtuoso que atenda a uma questão do Brasil ter continuidade nas suas demandas. Eu acho muito importante que nós tenhamos perenidade naquilo que o João falou. É muito importante, pessoal, que a gente visualize o que nós queremos ser como país. Isso está muito ligado em vários aspectos em que nós vamos ter que fazer escolhas. E o que é a melhor escolha para um país? É a escolha que atende, em primeiro lugar, os interesses da sua sociedade. Né? O que é melhor para um país em termos de competitividade? E a gente está vivendo um mundo extremamente complicado. Se nós olharmos para os lados, o que o professor Zygmunt Bauman chamava de interregno, nos livros dele, de modernidade líquida, etc., está mostrando claramente o mundo que a gente está vivendo hoje. Né? E os países que souberem navegar, passar por esse mar grosso, são aqueles que atendam, em primeiro lugar, com muito equilíbrio e sensatez, os seus interesses e procurem se alinhar com o momento que a gente está vivendo hoje. Quem não se preparar vai ser engolido nessa tempestade que a gente está vivendo hoje. Não é à toa que a gente está vivendo esse momento. E a gente clama, e no deserto a gente pregou muitos anos, né, Alexandre, querendo esse tipo de coisa voltando para o Brasil. É muito importante que ele tenha continuidade. Obrigado, Jones. João, por gentileza. Deputado, vou falar um pouquinho da BR do Mar, o que a gente tem discutido com o Ministério de Portos, com o CNI, com o MDIC, sobre como a gente tentar corrigir essa, vamos chamar de aberração, né, que foi a BR do Mar. Porque a BR do Mar, ela, né, praticamente libera, né, a possibilidade de importação de navios, né, para o Brasil. É um programa de fomento, né, à cabotagem através de importação de navios. Então, um breve histórico, a BR do Mar, quando ela foi construída, de última hora, a BR do Mar não previa que petróleo e derivados, né, fizesse parte da BR do Mar. De última hora, colocaram lá petróleo e derivados dentro da lei da BR do Mar. Então, hoje, inclusive, para navios de petróleo e derivados, você pode importar navios, né, fretar navios de fora. Então, ficou muito tempo esperando o decreto que vai regulamentar a lei. Tentamos, no decreto, excepcionalizar petróleo e derivados. Não pode porque o decreto não pode sobrepor a lei. O mecanismo que a gente vai fazer isso, o governo falando, né? O mecanismo que a gente vai fazer isso é através de embarcações sustentáveis. Tá.
através da portaria. Então, no decreto tem lá a parte de embarcações sustentáveis e o caminho hoje é que dentro de embarcações sustentáveis a gente vai tentar buscar algum mecanismo ali para tentar resguardar petróleo e derivados. Assim, dentro de uma portaria que não é lei, segurança quase nenhuma, né? Mudou o governo, mudou tudo, acabou tudo. Mas o que a gente está, a proposta do Sinaval para isso? Como uma maneira de a gente tentar, visto que essa guerra está muito difícil de ganhar. Qual o mecanismo que a gente está... Se a gente está dando, é um programa de fomento da cabotagem, né, e que diz lá que no artigo 2 que um dos objetivos da lei é fomentar a indústria naval brasileira, porque se a gente está... Tudo bem, vamos fomentar aqui, porque você tem a questão da pauta agro, de reduzir o valor dos preços, reduzir o valor do frete para reduzir o preço dos alimentos, que a gente até entende a argumentação, apesar de não concordar, a gente entende. Por que não também, em contrapartida, dar incentivos para a construção naval? Por que o armador que constrói navio no Brasil, por que, em vez de pagar 8% de afrem, ele pode pagar 4%, por exemplo, pode pagar 2%, tem isenção? Esse cálculo o Sinaval está fazendo para poder fazer. Porque a gente tem que buscar mecanismo de incentivo. Já que a gente não pode colocar na lei, então, tudo bem, vamos buscar incentivos para a indústria naval. Então, dentro dessa procura por mecanismos de incentivar a indústria que a gente está trabalhando, contra todos aqueles que tentaram destruir, né, a indústria naval, principalmente através da BR do Mar. Obrigado, João. Ricardo, por gentileza. Bom, é importante a gente também pontuar, né, de toda essa discussão que a gente está fazendo, que a indústria nacional, os estaleiros não querem ser protegidos porque são ruins e porque a gente precisa de proteção, a gente dá prejuízo, então eu tenho que ter proteção do governo. O conteúdo local. Gente, o conteúdo local é uma medida, aliás, ele é uma compensação para isenção de recolhimento de impostos federais lá na fonte. Lá, quando a ANP faz o leilão do bloco, já tem lá especificado qual é o conteúdo nacional daquele ativo que vai explorar o bloco lá na frente. Então, isso é uma contrapartida. Isso não, a gente não está pedindo nada que a gente... mas isso é uma benesse para os estaleiros. Não, não é. E outra coisa que a gente sempre briga, eu lembro de uma apresentação que eu fiz na ANP em 2017, comparando como os estaleiros nacionais precisam se organizar e se posicionar frente à construção, frente aos estaleiros asiáticos. Vocês não têm ideia do que se faz na Ásia. Vocês não têm ideia de como se executa um navio na Ásia. O Jones está, né, muito a par disso, porque ele vive isso na pele. A qualidade da construção naval brasileira é muito boa, sim, senhor. A P66 foi o primeiro FPSO completamente produzido no Brasil com engenharia nacional. E foi, por muito tempo, o maior produtor do pré-sal. É só pegar os dados da ANP. E foi feito completamente no Brasil. Foi construído na nossa cidade, com mão de obra local, com mão de obra nacional e com tecnologia nacional. Você sabe de onde vem a tecnologia para a construção dos Handmax agora? Da Noruega. Vocês já viram o tamanho da Noruega? Gente, é um país menor do que o nosso estado. E como é que a gente não consegue competir com os caras? Porque a nossa engenharia foi destruída ao longo dos anos. Os cursos de engenharia naval foram sendo diminuídos ao longo dos anos. E isso também é estratégia nacional. Então, Alexandre, respondendo assim, qual é a possibilidade de competir? É fortalecer todas as cadeias que lá no final vão produzir um navio. Seja a engenharia, seja a universidade, sejam o fomento, né, essa defesa que o João fez, de mecanismos que nos coloquem em isonomia para competir com os estaleiros internacionais. E essa isonomia significa também que eles cumpram as regras que nós cumprimos no Brasil. Obrigado, Ricardo. Eu passo mais um questionamento. Na opinião de vocês, quais medidas estruturantes, em termos de financiamento, regulação, formação de mão de obra e também planejamento industrial, no caso, o Brasil precisa adotar para garantir uma indústria naval sólida, competitiva, perene nos próximos 30 dias? Então, eu começo agora, então, pelo João. Bom, deputado, acho que dá para fazer um bom texto sobre isso, né? Bastante coisa. Vamos lá.
tem alguns caminhos, né? Quando a gente, dentro da proposta que a gente traz, a primeira maneira vai sempre voltar à questão principal de colocar a indústria naval como uma política de Estado. Isso é condição sine qua non. Mas quando a gente olha o mecanismo de financiamento, a gente precisa recuperar o fundo garantidor. A gente precisa ter um novo fundo garantidor para poder, né, dar as garantias necessárias para que os estaleiros possam tomar crédito. Esse é um primeiro ponto, que financiamento no mundo todo, cada vez mais, quando a gente fala de transição energética, que é uma pauta muito importante, o crédito para a indústria de petróleo está mais caro, né? Então, a gente precisa de mecanismos competitivos, o Brasil tem Fundo da Marinha Mercante para isso, né? A gente precisa aperfeiçoar alguns pontos do Fundo da Marinha Mercante, mas a gente precisa de um fundo garantidor para poder, né, dar sustentação, né, porque possa dar a possibilidade dos estaleiros terem acesso a esse financiamento. A gente precisa de mão de obra qualificada. Então, a gente precisa de um programa aí nacional de qualificação, requalificação, capacitação de mão de obra, né, inclusive estando atento às novas tecnologias, às novas ferramentas que tem, né, o processo produtivo que vão ter. A gente precisa de mecanismos de equalização de preço. Aí tendo arcabouço regulatório, medidas como revogação da BR do Mar, ou então uma revisão da BR do Mar para que possa estar dando sustentação à indústria. A gente precisa excepcionalizar ali na 13303 a possibilidade de empresas de capital misto possa fazer política pública, sim, porque na hora que a gente olha só o preço, né, no valor das licitações, a gente esquece toda a parte social. E se a gente olha que a indústria brasileira, ela é 5 vezes mais limpa que a coreana e 6 vezes mais limpa que a chinesa. Então, por que não dar vantagem para a indústria brasileira? A gente está falando no período de transição energética, por que não priorizar a indústria brasileira pelo fato de ser mais limpa? Quando a gente olha para o impacto da indústria na geração de emprego, renda social lá do ESG, tem que ter um peso diferente na hora de você olhar na licitação ali. Quanto que isso vai gerar para a sociedade, quanto que isso gera de retorno para o Brasil. Isso tem que entrar nos mecanismos de equalização de preço, tá? Porque isso é fundamental para o Brasil. Obviamente, a gente precisa de indicadores de desempenho, a gente precisa olhar como que a indústria está evoluindo ao longo do tempo e corrigir as rotas, como fosse, para que a gente possa evitar que tenha, né, esses picos e vales. A gente precisa estar sempre atualizando e vendo mecanismos para a gente manter essa indústria perene. Sim. Precisa de infraestrutura logística, tem uma série de itens que a gente precisa desenvolver, que chama de custo Brasil, né? Mas principalmente o que o Ricardo falou, não adianta nada a gente colocar uma obra lá fora, sendo que as medidas de comparação com os estaleiros aqui brasileiros é diferente. Por exemplo, em conversas com empresas estrangeiras, eu sempre trago aqui, construindo FPSO em Dubai. Bom, como é que é construir um FPSO em Dubai? O príncipe lá colocando dinheiro pra caramba no estaleiro, a qualquer custo, trabalhador trabalhando até 55 graus Celsius, deu 55, fecha, todo mundo sai. Morreu, no dia seguinte tem mais 50. Isso é a pessoa dando depoimento para mim. Então, como é que a gente vai comparar, né, uma indústria aqui no Brasil, que é altamente, e tem que ser assim mesmo, né, que respeita o trabalhador, que dá ali os benefícios para o trabalhador, que resolve muitas das vezes o problema social que o governo, os gaps sociais que o governo deixa. Como é que a gente vai comparar com uma empresa dessa que está lá fora, né? Então, acho que a gente precisa olhar como país, mas também que criar esses mecanismos de equalização. Não dá para comparar laranja com banana, né? A gente tem que comparar, né, banana com banana, laranja com laranja. Obrigado, João. Ricardo, por gentileza, tuas considerações sobre esse ponto. É importante a gente mencionar, Alexandre, que é muito difícil ser competitivo num ambiente onde tu não tem isonomia, né? Volto a afirmar, porque isso é o cerne da questão. Se a gente tiver isonomia para competir com os estaleiros de qualquer lugar do mundo, eu tenho certeza que a gente vai ser competitivo. Essa questão de acesso ao crédito, que o João mencionou, ela é fundamental. Sem crédito, a gente não consegue nem iniciar o processo, não consegue nem mobilizar o estaleiro. Agora, eu quero fazer uma provocação. Em 2016, 2017, ali, o presidente da Petrobras fez uma participação num programa muito famoso aqui no estado, que é o Gaúcha Atualidade. E aí, ao ser questionado lá sobre a P71, que era uma unidade que estava 100% fabricada dentro do estaleiro Rio Grande, ele
questionado, né, pela repórter, disse, presidente, o que vão fazer lá com a P-71, né, que está lá quase pronta dentro do estaleiro do Rio Grande? Não, a Petrobras não precisa mais da P-71. Para nossa surpresa, no final daquele ano, a Petrobras contrata a P-71 junto ao estaleiro internacional. Vejam bem, se perdeu quase 1 ano de produção. Gente, ao preço que o barril está hoje, que é muito barato, perto do que estava lá em 2014, a gente está falando em 12 milhões de dólares por dia jogados no lixo a cada dia que um FPSO não entra em operação. Então, se vocês compararem isso num ano, é o preço de um FPSO inteiro. Então, essas decisões, Alexandre, tiram os estaleiros nacionais do jogo, né? E é isso que a gente precisa questionar. Não é só o preço que vai lá para mim e diz, a Petrobras pagou 4 bilhões de dólares na P-84. Quanto ela custaria no Brasil? Não sei, talvez custasse menos. Por que ela pagou 4 bilhões? Porque só existiu um grupo internacional que licitou a P-84, que foi esse Atrium, que é um grupo lá de Singapura. Então, o preço que a Petrobras paga e que os armadores pagam quando não se tem uma concorrência fair, ele precisa ser levado em conta. Quanto custa fazer no Brasil? Não, mas, espera aí, quanto as empresas brasileiras estão pagando a mais por não fazer no Brasil? Essa é a conta que a gente precisa fazer. Então, essa equação ela é muito complexa. Ela envolve mecanismos, envolve ações governamentais, mas também os estaleiros têm que fazer a sua parte. Volto a dizer, a gente não está aqui dizendo que a gente precisa de dinheiro para rodar. Não, a gente é bom, os estaleiros nacionais são bons, a mão de obra nacional é excepcional, gente, a gente exporta profissionais. Tem colegas nossos aqui, rio-grandinos, que estão trabalhando em Dubai, que estão trabalhando na China, que estão trabalhando em diversos lugares do mundo, porque a gente tem uma engenharia que foi forte e que precisa voltar a ser forte. Então, Alexandre, é um arcabouço complexo que todos os atores envolvidos precisam trabalhar juntos. E aí, destaco, na tua presença, o trabalho que tu tens feito lá na Frente Nacional em Defesa da Indústria. E isso realmente modificou o ambiente e possibilitou que essa discussão fosse feita num fórum mais amplo. Tu visitaste todos os estaleiros nacionais, tu sabe o que eu estou falando, mas a gente precisa de ações como essa, ou seja, todos os atores envolvidos precisam estar imbuídos de um projeto de Estado para que a indústria nacional volte a ser forte. Obrigado, Ricardo Jones, por gentileza. Olha, muita coisa aqui da minha resposta já foi falada, eu vou só completar as brilhantes colocações do Ricardo e do João, porque nós precisamos cada vez mais, voltando no meu mantra aqui do início, ter uma estratégia que coloque o Brasil de verdade, né, Ricardo, de verdade na competição, e não ficar fazendo essas comparações que nós ouvimos por aí. Porque, pessoal, quanto tempo a gente vai ficar com uma das maiores taxas de juros do mundo? Quanto tempo essa taxa de juros esquizofrênica vai ficar aqui no nosso país? Será que não existe outra solução para mitigar? Lógico, a gente não quer que volte o fantasma da inflação, mas quanto tempo a gente vai não permitir que tenhamos mecanismos de crédito, que é o que eles têm lá? Quem garante a demanda desses países lá fora? O Estado. É à toa? Não é. Tem um projeto por trás. Então, é muito importante que as condições macroeconômicas sejam colocadas também. É muito importante que a gente tenha essa formação reativada. Nós, da Transpetro, procuramos também fazer, aqui no Rio Grande, temos muito orgulho de ter um convênio com o CCMAR, onde nós provemos para jovens formação, já temos 172 rio-grandinos agora matriculados e pretendemos ter 300 rio-grandinos jovens estudando no CCMAR, em diversas profissões, entre elas a questão da construção naval, porque nós acreditamos que esse é o nosso papel como estatal. Como é que estatal é proibida de fazer política pública? Eu não consigo entender esse raciocínio, mas a gente acredita que isso vai ser revisto e que a gente vai ter a oportunidade de fazer aquilo para o qual nós fomos criados. Obrigado. Nós ainda temos 7 minutos e 30 segundos para terminar o nosso painel, então eu queria, só antes de passar para as considerações finais de vocês, algumas colocações assim. Quando o Jones faz referência à construção nacional,
eu não esqueço quando se falava de que nós tivemos o João Cândido construído, e o João Cândido teria saído torto, que navegava torto, e depois o João Cândido foi premiado internacionalmente, né? Então, aí entra muito naquela questão da narrativa, né? É uma indústria que não deu certo. Nós, por conta da ação da Frente Parlamentar, e aqui eu aproveito para saudar aqueles que têm sido parceiros na construção dessa Frente Parlamentar, que, além de deputados e deputadas, senadores, tem também a presença de segmentos tanto do Sinaval, da FUP, dos metalúrgicos, dos marítimos, enfim, tem um conjunto de atores. A Transpetro tem participado também. Nós temos visto que, nessa peregrinação, em alguns momentos, a gente escutou algumas falas assim, mas por que não deu certo? E aí a gente faz uma colocação, mas como não deu certo? A gente pega o histórico de toda a construção que se teve no nosso Brasil nas últimas 2 décadas, né? E com os programas que surgiram, e a gente vê construções de embarcações de pequeno, de médio, de grande porte. Mesmo fiz referência no dia de ontem aqui, na abertura, o que me chamou a atenção do relatório da ANP, né, das 30 maiores plataformas que produzem petróleo no país, pelo menos 10 foram construídas aqui, parte aqui, Rio Grande e São José do Norte. E quando o Ricardo faz referência também à qualidade da nossa engenharia e da mão de obra, que hoje a gente exporta, poderia mencionar, tem ciência do Canadá, Austrália e outros tantos países que estão com brasileiros que foram qualificados aqui. Nós estamos exportando recursos humanos e preservando o desemprego. E o que a gente fez nessa frente parlamentar ao longo desse período foi, dentro do governo, e construindo também mecanismos, políticas, legislações que pudessem buscar essa simetria, condições de buscar simetria na disputa com os estaleiros estrangeiros. Isso tem começado a dar resultado. Eu fico feliz quando escuto o diretor da Ecovix, naquela audiência pública, é o Rodrigo, dizendo, não, dependendo dos contratos que virão, nós teremos um canteiro com obras até 2033, porque tem contratos em disputa aí, logo aí adiante. Mas também a gente viu recentemente um investimento aí na hidrovia, que foi recurso do Fundo de Marinha Mercante, que é o maior investimento na hidrovia nacional, que foram 4 bilhões de reais para a construção de 400 barcas, 15 navios empurradores. Também é um olhar pelo setor naval. Ainda nós estamos em vias de aprovação, ainda tem algumas emendas que estão sendo analisadas, mas que é um marco regulatório para a questão da reciclagem também. Nós entendemos, somos daqueles que entendem que os estaleiros que foram construídos no Brasil, eles têm uma capacidade de construção naval extraordinária. Eu fico impactado quando, olha, mais de 800 mil toneladas de transformação de aço dentro dos estaleiros nacionais. Para ficar só desmantelando, né, é pouco, mas também é um outro ativo que tem que ser colocado também como uma oportunidade, uma alternativa também. Então, eu queria, de imediato, passar para vocês para as considerações finais. Nós temos aí 3 minutos para fechar o nosso painel, mas de pronto já agradecendo a disponibilidade e a manifestação que vocês fizeram para todos nós. Então, começando aqui pelo Jones, vou inverter agora, vou começar pelo Ricardo e depois o João e termino com o Jones. Obrigado. Obrigado, Alexandre. Primeiro, na qualidade de presidente do APL, agradeço a participação dos senhores. Mais um painel brilhante que a gente faz nesse fórum. Acho que ontem tivemos discussões
muito importantes, né, sobre a nossa região. Eu falava na minha fala de abertura que o nosso horizonte ele é muito bom. E o horizonte da indústria naval é melhor ainda, né? A gente vai falar à tarde aí da Bacia de Pelotas, e só esse horizonte de construção, ele vai lotar os estaleiros nacionais de construção, porque essa construção, ela por natureza não pode ser feita no interior, ela precisa ser feita na costa. E quem está na costa são os estaleiros, né? O parque industrial dos estaleiros está na costa. Então isso já é uma nova fronteira para a construção naval. E a reconstrução de uma indústria, né, Alexandre, é sempre muito mais complexa do que a manutenção dela. Então, nosso desejo enquanto estaleiro, né, e aí já trocando de chapéu e colocando a do estaleiro Rio Grande, é que essa demanda realmente se perpetue, né, que ela permaneça num horizonte acima de 10 anos, que é quando a gente consegue fazer um planejamento, seja de mão de obra, de financiamento, de infraestrutura, para que a gente então consiga, daqui 10 anos, não estar sentados novamente num fórum como esse, discutindo como nós iremos retomar a indústria naval. A gente não quer mais isso, a gente quer como iremos qualificar mais ainda a nossa indústria naval. Esse é o objetivo. Bom, para finalizar, eu queria agradecer a todos os presentes aqui do debate. Realmente foi muito bom estar trocando ideias, pessoas que tanto, né, incentivam a indústria naval. Gostaria também de agradecer a cidade de Rio Grande por estar recebendo o primeiro 100 nacional, né, e aí eu faço também agradecimento ao pessoal do fórum, do primeiro fórum, porque nos acolheu tão bem, né, e nos permitiu estar aqui junto com o fórum, né, promovendo o primeiro 100 nacional, dizendo que a gente vai fazer mais 4 eventos esse ano. A gente tem em Itajaí, a gente tem no Amapá, Rio Grande do Norte, no Rio de Janeiro. Então, assim, com muito orgulho que a gente escolhe Rio Grande, né, e o Rio Grande nos recebe, na verdade, para a gente fazer o nosso primeiro 100 nacional. Né. Gostaria de agradecer também o deputado por toda a sua liderança na frente da indústria naval, né, o Luciano pela sua dedicação da ABEMAR aqui em Rio Grande. Eu iria convidar todos também a se unirem aqui à ABEMAR aqui, ganhar mais força aqui cada vez mais, para que a gente possa estar promovendo, né, o desenvolvimento, né, local. E eu gostaria, assim, a gente falou muito de narrativa, né? Das narrativas de que a indústria naval é mais cara, de que a indústria naval quer uma compensa mais que trair lá fora. Eu queria fechar minha fala com um depoimento que eu recebi nas minhas mídias sociais, quando a gente anunciou ali o Rendimax, né, a vitória do Rendimax. Eu recebi um áudio de uma pessoa que me segue nas redes sociais, assim: João, emocionada, o quanto eu estou feliz, o quanto ver essa notícia me deixa feliz. Porque quando eu lembro de indústria naval, eu lembro do meu avô. Eu lembro da pujança, eu lembro quanto a indústria naval mudou nossas vidas, de quanto ela proporcionou estudar uma faculdade, de quanto que isso mudou a vida de toda a minha família, né? E quanto meu avô ficou triste quando ele saiu do estaleiro, né? Então, quando eu vejo a indústria naval voltando, meu coração me enche de alegria novamente, que eu posso, né, ter esperança de proporcionar isso para os meus filhos. Eu posso ter isso para muitas famílias, podem ter essa mesma oportunidade que eu tive através da indústria naval. A indústria naval salva vidas. Então, quanto vale uma vida? Obrigado, João. Jones, por gentileza. Bom, para encerrar, pessoal, realmente essa batalha da narrativa é importante que todos nós aqui estejamos unidos contra ela. João Cândido, pessoal, o primeiro navio do nosso programa de modernização e inspeção anterior, João Cândido, navio construído, tripulado por brasileiros. Ele opera hoje no mundo inteiro. Sabe qual é o resultado de segurança e eficiência desse navio? É um dos melhores resultados de segurança e eficiência do mundo, Alexandre. Será que a gente vai continuar com esse complexo de vira-lata, pessoal? Achando que o que é feito lá fora é melhor? Não. Humildemente, eu acho que não. Hoje a Transpetro tem 26 navios. E me dá muito orgulho falar isso também. 26 navios construídos no Brasil e 26 navios tripulados por brasileiros e brasileiras. Temos navios pernambucanos, navios cariocas e agora vamos ter navios gaúchos. Que maravilha! Esse é o nosso objetivo principal. E acreditamos muito nele. Temos uma missão muito importante, Ricardo. Esses navios são simbólicos, precisamos tê-los e utilizarmos de todas as nossas forças
para que esse círculo virtuoso continue. E é lógico que nós todos precisamos estar unidos para que continuemos com o nosso projeto de nação, onde os brasileiros e brasileiras deverão estar em primeiro lugar. Muito obrigado, parabéns a todos, fiquem com Deus. Obrigado, Jones. Antes de encerrar, eu queria só fazer uma consideração breve, resgatando na memória. Nós vivenciamos um determinado período aqui em Rio Grande, onde nós não tínhamos mais pessoas nas esquinas pedindo. E compartilhando com vocês, há uns poucos meses atrás, e acho que cada um deve ter na sua memória algum fato similar. Eu estava ali na Presidente Vargas e veio um cidadão empurrando um carrinho de supermercado, cheio de latinhas, né? E ele me chama, Alexandre, e aí, como é que tu tá? Tudo bem? E ele, desculpa a expressão, estou numa roubada, rapaz. Eu me separei da minha esposa e ela ficou com a casa e agora estou morando ali no albergue, na Avenida Pelotas. E mas e aí, tu tá desempregado? Qual é a tua atividade? Estou desempregado, eu sou esmerilhador e montador. Né? Então, o custo social disso. Né? Então, e um detalhe assim que nós vivenciamos aqui em Rio Grande, um determinado período onde o Bolsa Família ele fez uma curva para baixo. Né? Muita gente devolveu o Bolsa Família. Então, é um exemplo de que é uma política que gera muito emprego, oportunidade, e que a gente precisa, baseado aonde a gente errou no passado, a gente ajustar o curso, ter o controle, fiscalização, mas não abrir mão dessa oportunidade, que é esse setor estratégico, que dialoga, sim, com a soberania. E, por fim, ainda eu queria agradecer especialmente a pessoa do Luciano Gonçalves, né, que também trabalhou muito na organização deste evento, é secretário executivo da Frente Parlamentar em Defesa da Indústria Naval Nacional e que também agora é membro da AMBEMAR. Né? Então, eu queria registrar aqui o meu agradecimento especial ao Luciano Gonçalves e especialmente a todos vocês que assistiram esse painel. Obrigado pela presença. Agradecemos, então, ao deputado federal Alexandre Lindemeyer, também ao senhor Jones Soares, diretor de Transporte Marítimo da Transpetro, e João Azeredo, vice-presidente do Sinaval e presidente da ABEMAR, e ainda o Ricardo Ávila, presidente do APL Marítimo. Convido o gerente de Planejamento e Desenvolvimento da Portos RS, Fernando Estima, para fazer a entrega dos livros do projeto da Praia do Cassino, Onde Bate um Vento Bom, produzidos pelos fotógrafos Thierry Rios e Rita Martins.